Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho do Império do Brasil, o Império Brasileiro. É bem na hora do vídeo. Vai assim mesmo. As revoluções não estavam ocorrendo apenas na América Espanhola. Na Europa, novos movimentos revolucionários eclodiram no ano de 1820. Lutava-se contra o absolutismo monárquico. A onda revolucionária atingiu também a Península Ibérica. Em Portugal, o movimento vitorioso desencadeado na cidade do Porto defendia a elaboração de uma constituição para o país e exigia o imediato retorno de Dom João VI. A reação inicial de Dom João VI foi permanecer no Reino do Brasil e acompanhar os acontecimentos. Afinal, seu retorno imediato significaria reconhecer o poder das cortes portuguesas, o órgão encarregado de elaborar uma constituição para o país. O rei português tinha consciência de que sua volta poderia representar o fim do seu poder absoluto em Portugal. As cortes exigiam que ele aceitasse e respeitasse a futura Constituição. Por mais que Dom João tentasse adiar sua decisão, as pressões foram maiores que o seu desejo de permanecer em terras brasileiras. Em abril de 1821, 8 meses após a eclosão do movimento conhecido como Revolução do Porto, Dom João VI retornou a Portugal, mas deixou aqui seu filho e herdeiro, o príncipe Dom Pedro. A Revolução em Portugal foi muito bem recebida por militares e comerciantes portugueses sediados no Reino do Brasil. Era a possibilidade de se decretar o término da concorrência estrangeira com o restabelecimento do pacto colonial e do exclusivismo comercial. Já os grupos que haviam sido beneficiados pela política de Dom João de concessão de títulos, empregos e terras mostravam-se contrários ao retorno da família real para Lisboa. Temiam perder seus privilégios e seu poder com uma possível recolonização. Isso poderia significar também o fim da política de abertura econômica iniciada com a abertura dos portos brasileiros. O retorno de Dom João VI representou uma importante derrota desses grupos. E agora? Que caminho seguir? Como garantir a relativa autonomia administrativa, política e econômica obtida com a presença de Dom João VI em terras brasileiras? Quais eram as alternativas? Segundo as pesquisas do historiador José Murilo de Carvalho, apresentadas no livro A Monarquia Brasileira, as concepções eram apenas duas: manter a união com Portugal ou partir para a independência. Em favor da primeira solução, argumentava-se que ambos os países eram fracos para enfrentar o jogo duro da política internacional da época. Sem o apoio de um país europeu, o Brasil ficaria exposto aos perigos da fragmentação e das guerras civis, a exemplo do que ocorrera na América Espanhola. A união dos dois países em base igualitária seria, assim, benéfica para ambos os lados. Esta era uma posição que agradava a membros da elite brasileira integrados ao sistema administrativo colonial e aos portugueses já presos ao Brasil por laços econômicos e familiares. Essa orientação, no entanto, logo foi superada pelos acontecimentos. As cortes portuguesas resolveram partir para a radicalização. Exigiam o imediato retorno do príncipe Dom Pedro. Como este se recusava a atender às exigências, iniciou-se um processo de esvaziamento de sua autoridade. Não restava alternativa, portanto, senão partir para o confronto aberto, para a independência. Mas que independência seria essa? Independência com república nos moldes da América Hispânica ou uma independência que preservasse a tradição monárquica? O projeto republicano não vingou. Era visto com enorme desconfiança por setores expressivos das elites políticas, especialmente aqueles com base no Rio de Janeiro. Um dos seus maiores opositores era o paulista José Bonifácio de Andrada e Silva, que via na república o caminho mais curto para a anarquia e a fragmentação política, como estava ocorrendo na América Espanhola independente. A unidade política deveria ser preservada pela monarquia. Os escritos de José Bonifácio foram muito além da defesa da monarquia, como nos conta a historiadora Emília Viotti da Costa no livro da Monarquia e a República. Segundo Costa, em trabalho atribuído a ele, datado de 1821 e denominado Lembranças e Apontamentos, o professor, cientista e burocrata Bonifácio falava da criação de colégios e de uma universidade, sugeria a fundação de uma cidade central no interior do país, Brasília, com o fito de desenvolver o povoamento. Apresentava sugestões sobre o tratamento dos índios, pleiteava, enfim, a igualdade de direitos políticos e civis, defendia ainda a necessidade de emancipar os escravos gradualmente e sugeria uma política de terras que impedisse a concentração de terras nas mãos de alguns, reforma agrária, recomendando que todas as terras doadas não se achassem cultivadas fossem reintegradas à massa de bens nacionais. Nas palavras, José Bonifácio partiu para a ação. Em janeiro de 1822, teve importante participação no Dia do Fico, episódio em que o príncipe Dom Pedro resolveu permanecer no Brasil apesar das pressões portuguesas.
Logo depois tornou-se ministro de Dom Pedro e esteve no centro dos acontecimentos até a proclamação da independência em 7 de setembro daquele mesmo ano. Sua estratégia foi isolar e reprimir tanto os setores portugueses contrários à independência, os chamados pés de chumbo, como aqueles grupos liberais que, apesar de reconhecerem a importância da participação de Dom Pedro na luta pela autonomia política, exigiam que o poder do príncipe fosse limitado por uma constituição. Eram os chamados democratas. Bonifácio temia que essas propostas afastassem do movimento o príncipe e membros do apostolado, sociedade secreta que reunia importantes fazendeiros e políticos de projeção. Como as cortes portuguesas trataram de partir para o confronto direto, retirando do controle do príncipe o poder sobre várias províncias brasileiras, Bonifácio e o apostolado, com o apoio dos democratas, pressionaram Dom Pedro. Este finalmente resolveu promover a ruptura, proclamando a independência brasileira. 3 meses depois, em dezembro, Dom Pedro era aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Começava a história do Império Brasileiro, do qual o Bragança, lá que está no Congresso hoje deputado, é um herdeiro, né? Em viagem pelo Brasil entre os anos de 1816 e 1818, o cronista francês Tollenari observava o quanto era difícil para Dom João ser ao mesmo tempo rei de Portugal e do Brasil e agir paternalmente para com os dois povos que tinham interesses opostos. Dizia ele, não pode viver sem um monopólio. O progresso do outro exige sua supressão. Citado por Emília Viotti da Costa, da Monarquia e a República, né? Você que acompanha este vídeo pôde perceber que a independência na América passou por diferentes caminhos, em especial em relação ao Brasil e à América Espanhola, né? O caminho republicano, tentado no Nordeste brasileiro em 1817, foi consagrado na América Espanhola. A República Norte-Americana havia sido o principal modelo seguido, mas lá também as condições históricas, políticas e econômicas eram totalmente outras. Já na América Portuguesa optou-se pela trilha da monarquia constitucional. A Europa era ainda a nossa fonte de inspiração e as monarquias constitucionais ainda eram muito fortes em muitos países por lá. Apesar dessas diferenças, todos os novos países americanos iriam enfrentar desafios semelhantes à construção do Estado, à manutenção da ordem social e à estabilização econômica. Em próximos vídeos, nós vamos estudar como o Império do Brasil enfrentou essas e outras questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Não estressar pelo assunto. Por conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta lá, vista, até a próxima.